rapaziada, estamos aqui em mais um episódio. Na verdade, o primeiro episódio do nosso podcast. Quem não viu ainda, corre lá no canal, vê a parte 1 do podcast com o Fuscal, de nosso professor de português. Porque essa é a parte 2, então é isso, vambora, né não, João? Tá certo. Então, ô Fuscal, tipo assim, a gente falou muito dos seus livros, das suas viagens no último episódio. Eu queria falar agora da sua carreira de português em geral. Tipo, como você começou a gostar de português? Você, desde pequeno, desde que você estudava na escola, você já era interessado em mais parte de português? Não gostava muito de matemática? Como é que era? Não, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei, mesmo depois que eu já tinha decidido a minha carreira. Eu não fazia essa distinção que muita gente faz, não. Mas eu sempre gostei de ler. Eu lembro de quando eu aprendi a ler, lembro disso com muita clareza, assim. E eu aprendi a ler na escola e eu lembro de andar de carro com os meus pais na rua da cidade e lia todas as placas. Era uma obsessão, assim. A placa não tinha nada a ver, eu estava lendo, eu sabia, estava olhando. Mas eu sempre gostei muito. A escola que eu estudava tinha uma biblioteca de frente, era só atravessar a rua. Uhum. Então eu fiz uma ficha lá e a menina da biblioteca, a moça que trabalhava lá, me adorava, porque eu ia, pegava, acho que o máximo permitido para pegar cada vez era 3 livros. Eu pegava 3, ia para casa e antes de dar o prazo limite, eu ia lá entregar 3 e voltava com outros 3. Eu ficava lendo, então tinha... Na época era carimbo, né? Tinha um monte de carimbo, assim, minha ficha era trocada constantemente. Aí a mulher adorava, né? Porque eu frequentava lá muito. Então eu lia muito, muitíssimo. E é engraçado que depois que eu cheguei na adolescência, eu não sei exatamente quantos anos, mas no final, talvez, do ensino fundamental. 1 ou 2? Do 2 já, no final mesmo, eu parei de ler. Eu não lia nada. Não gostava de ler livro. Aquela fase, né? Uhum. A fase... Adolescente, não tem muita coisa com a vida. A gente começa a fazer outras coisas, né? Eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fiz esporte a vida toda. Até hoje. Mas eu acho que depois que na faculdade eu fui perceber que eu tive... Nessa época eu comecei a ter aulas de literatura. Antes era aula de português e o professor de português estava encarregado dos livros também, né? Mas quando eu comecei a ter aulas específicas de literatura, na época que eu estava tendo eu não percebi isso, mas na faculdade eu percebi que eu nunca tive bons professores de literatura na escola. Então acho que isso também prejudicou no caso, né? Contribuiu para eu não gostar de livro. Mas eu entrei na faculdade, igual eu já contei na primeira parte, né? Foi para estudar língua estrangeira. Então no meio do curso eu descobri que literatura era legal, então foi quando eu tive bons professores mesmo. Entendi. Depois que eu formei, eu comecei logo em seguida a trabalhar. Mas aí eu comecei a trabalhar com língua portuguesa e línguas estrangeiras também, dei aula de algumas línguas. E aí, quando eu saí da faculdade, eu tinha muita vontade de fazer mestrado. Eu queria seguir carreira de pesquisa na área e tal, de literatura. Não sei se eu contei na parte 1, mas eu sou filho de poeta. O meu pai era poeta, eu contei isso, né? E a gente tinha sempre muitos livros em casa, tinha os livros do meu pai, claro. Então, era uma coisa que sempre me despertou curiosidade, mesmo que eu não entendesse muita coisa. Entendi. E aí, depois disso, depois da faculdade, assim, comecei a ter mais instrumental para poder entender livros, né? Comecei a ler muitas coisas. Aí, a coisa deslanchou mesmo. Quando eu comecei a dar aula, eu não comecei dando aula de literatura. Depois, quando eu comecei a poder... No início da carreira, você não escolhe muitas coisas, você é escolhido. Mas depois, quando eu comecei a poder escolher, eu direcionava sempre. O pessoal me oferecia essas ou essas, eu falava, não, quero literatura. Aí parei de dar aula de língua estrangeira. Eu adoro língua estrangeira, mas eu não sou muito fã de dar aula disso. Depende muito do caso. Eu tive boas experiências dando aula de língua estrangeira, mas não era uma maioria, não. Então, literatura sempre me realizou mais. Aí eu foquei para essa área. Mas o mestrado, eu saí da faculdade querendo fazer, mas eu não estava pronto ainda. Eu tinha uma defasagem grande, eu tinha que ler muita coisa que eu não tinha lido durante um bom tempo da minha vida, né? Desde adolescente até início da vida adulta. E depois, como eu não estava pronto, chegou uma época que eu falei, eu estou muito envolvido com o trabalho e não sobra muito tempo para pesquisa. Entendi. E eu sempre vinha essa coisa, né? A cada início de ano eu pensava, putz, eu não fiz meu mestrado ainda, tenho vontade de fazer. E aí, como eu não estava ainda maduro, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Aí beleza, tem uma pós-graduação na PUC,
acho que tem até hoje esse programa que funciona durante as férias. Então você vai lá, passa um mês, em janeiro inteiro, você fica lá assistindo aula de manhã, de tarde, às vezes de noite um pouco, uma parte da noite, de segunda a sexta e depois sábado de manhã também, diretão, janeiro inteiro. E aí depois, durante os meses regulares, fevereiro até junho, início de julho, aí ficava lá parado, depois você voltava para lá em julho, de novo, sequência, maratona de aula, depois o outro janeiro. Então era janeiro, julho e janeiro, 3 módulos, para assistir uma pancada de aula o dia inteiro. Que isso. E depois no final você apresenta um trabalho de conclusão, né? Quando eu fiz a inscrição foi Aí muito esse trabalho engraçado. foi o seu livro? Seu último livro? Como é que foi isso? Não, esse trabalho foi da pós, que era assim, eu tentei literatura, falei, eu preciso amadurecer em literatura, né? Aí mandei para pós-graduação, você não faz uma prova de seleção, né? Você manda o seu currículo de trabalho, manda o histórico de faculdade, da UFMG, então eu mandei, eles olham minhas notas nas disciplinas, e você manda uma carta para eles dizendo por que eles têm que te aceitar no programa. Por que é importante ter você como aluno, né? Aí mandei. Depois de um tempo me ligam da PUC. Ô, Fuscaldi, tem uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que você está dentro, nós te aceitamos aqui no curso. A má notícia é que o curso de literatura, que é o que você queria, não abriu. Não teve aluno suficiente, então não abriu a turma. Eu falei, mas eu tô dentro de quê então, né? O que eu vou fazer aí dentro? Aí o cara falou, você tá dentro, você pode escolher o curso que você quiser. E aí só não tem esse. Eu falei, mas faz o menor sentido, né? Aí ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui por telefone, eu vou ler aqui para você quais os cursos que estão abertos e se algum te interessar, você entra. E ele foi lendo. Foi muito engraçado, porque era assim, agronomia, Nada a ver. arquitetura. Ele foi lendo aquilo em ordem alfabética e chegou uma hora que ele falou história da arte, aí eu parei de pensar, de ouvir ele mais e fiquei só pensando, né? Ele foi falando outros nomes lá, eu falei, gente, história da arte. Vai fazer total sentido. Legal. Porque não é a minha área diretamente, mas literatura é um tipo de arte também, e eu me interesso, eu gosto dessas coisas, né, de outras artes. E eu acho que vai me ajudar nas aulas de literatura, de todo jeito. E já vai ser uma ambiência diferente também, porque eu vou ter contato com a universidade de um jeito diferente da graduação, né? Pesquisa de todo jeito. Eu topei, vamos para a história da arte. Legal. E aí foi legal pra caramba, porque eu uso muito nas minhas aulas de literatura o meu conhecimento de arquitetura, de literatura. Seu conhecimento geral em si. de pintura, de arquitetura, um negócio que eu nunca tive preparação para isso, e a literatura está intimamente ligada, então eu acabo incorporando isso nas minhas aulas. Então eu falo de Van Gogh, Picasso, falo de Monet, falo de Da Vinci, Michelangelo, tudo está na aula de literatura, porque dá para ter um paralelo, sabe? E o que você perguntou? Onde se dá aula de literatura? Então, além do pódio esse ano, aqui eu trabalho com língua portuguesa de uma forma mais, né, voltada diretamente para a língua portuguesa. Eu trabalho também no Integral. Lá eu trabalho mais com o ensino médio. Eu tenho do 9º ao 3º ano que eu estou lá. Entendi. Então tem essa parte ainda mais interpretação de textos, mas tem a parte mais formal, literatura mesmo, com conteúdo específico de literatura. Eu tinha que te perguntar também, você fez faculdade de letras, né? Como funciona a faculdade de letras? É algo mais voltado para texto, interpretação de texto, gramática? Como funciona? É um negócio que muita gente, até quem vai entrar no curso de letras, pensa errado sobre o curso. Acha que vai ter aula de gramática, que você vai sair de lá decorado, assim, o que é uma oração, subordinada, substantivo, objetiva, direto. Não tem isso. Até tem, se você quiser, vai ter uma matéria sobre isso, mas o foco não é esse. Quando eu entrei em 1999. Então, na época, tinha um currículo já montado. Você ia seguir de, 95% do curso era aquelas matérias, igual para todo mundo. E os outros 5%, mais ou menos, estou chutando, mas os outros mais ou menos 5%, aí é livre, você poderia pegar qualquer tipo de disciplina. Acontece que quando eu cheguei na metade do curso, eles mudaram completamente o currículo, e que ficou bem legal, ficou bem interessante. É ruim por um lado, bom por outro, é sempre assim, né? Mas o que ficou legal, que eu acho, é que diversificou. Eles colocaram, ao invés de 95%, o quadro de disciplinas engessado, que não tem jeito de mudar, matérias obrigatórias, eles reduziram para, uns 20%, 15% talvez de matérias em comum para todos. 95 para 20. E o resto tudo livre, assim, você escolhe como é que você direciona o seu curso.
Então isso é legal, porque o cara já... Dá pra você moldar a sua carreira. Tipo, eu quero fazer... Não me interessa ver gramática, ou não me interessa discutir a língua, eu quero literatura. Você foca todas as matérias livres. Agora, ficou legal porque não é um negócio totalmente sem critério. Eles estabeleceram, a universidade, a faculdade de letras estabeleceu, acho que 9 grupos de disciplinas. Então, você pode, dentro de determinado grupo, você tem que cumprir uma carga horária. Como vai ser, aí você escolhe. Então, no grupo 1, tem tais e tais disciplinas. E aí você tem que cumprir, sei lá, vamos supor, do curso inteiro até o final, para você formar, você tem que ter cumprido, estou chutando, umas 10 horas de aulas, 10 horas dentro desse grupo. Então, você pega a disciplina para vencer essas 10 horas. Agora, quais disciplinas é livre, você circula por ali. Tem umas que vão ser mais específicas, outras não. A mesma coisa no G2, G3, G4, até o G9. No grupo 9 ali também vai ter outras, então é mais solto. Você pode fazer aula de, por exemplo, cursar língua alemã, você aprender a falar alemão, mas você pode ir cumprir aula, até fora do curso de letras. Para cumprir matéria do grupo 8, por exemplo, eu posso pegar aula de fotografia na faculdade de Belas Artes, por exemplo. Eu posso pegar educação física, eu posso pegar uma matéria da engenharia, se eu quiser, qualquer coisa. Então acho que dá mais essa ideia do que é universidade, né? É um universo mesmo, você vai para lá, e se eu quiser relacionar com engenharia, algum negócio você pode, é legal. Agora, o lado negativo disso é que exige que a pessoa já tenha uma noção. Eu, por exemplo, entrei no curso sem ter a menor noção. Fui lá para aprender língua estrangeira. E talvez a pessoa fale assim, beleza, isso é importante para mim, mas eu não gosto, não quero fazer, então... Por exemplo, o grego era obrigatório para todo mundo, quando eu entrei. Você traduzia texto? Tipo... Traduzia texto. Aí eu peguei um semestre de grego, que era obrigatório, eu apaixonei, eu falei, nunca imaginei que eu ia... Tudo bem, eu estava lá para estudar língua estrangeira, mas línguas modernas, né? A gente está lá traduzindo texto clássico, grego, latim. Aí isso me despertou e eu falei, gente, ajuda até em português, eu achei genial, assim. Aí tanto que era obrigatório um semestre, eu fiz um ano de grego. Algumas palavras vêm do latim, do grego. A gente estuda radical grego e latim na língua portuguesa, né? Então me ajuda muito nas aulas. Latim era obrigatório um ano, eu fiz 2 anos de latim, porque eu achei fantástico. Teve outras matérias que nem é de língua estrangeira e que eu nunca ia fazer se fosse livre, tipo assim, escolhe aí, eu falei, tá louco, nunca vou pegar isso, mas era obrigatório na minha época de início de curso. E aí peguei e achei genial aquilo, achei fantástico. Eu quase fui para um mestrado em outra área, de tanto que eu gostei dessa área, que era de linguística. Mas assim, tem esses dois lados, sempre tem um lado bom e ruim, mas né? Eu acho que melhorou. Depende de uma certa maturidade da pessoa. Sim, exatamente, falar, eu acho que é isso aí. Eu preciso disso, tem tudo isso. Eu acho que é desse jeito. Porque, por exemplo, se a pessoa não tiver muita noção... o ensino médio, assim, algumas pessoas, mudasse o sistema de ensino e falasse, escolhe as matérias que você tem que fazer, 3 matérias. Aí vira, esse tema é mais fácil. Essa aqui, né? Tem dificuldade em matemática, por exemplo, aula pra matemática, não quer nem olhar pra isso. Educação física, tá ligado? A galera vai pra educação física, todo mundo. Tipo, não ia virar um trem. E de repente você tem um bom professor de matemática que te desperta pra um negócio que você fala, putz, eu nunca pensei em matemática desse jeito, esse cara tá... Ou então não, então você mesmo, né? Você chega no ensino médio e, sei lá, amadurece pra aquilo, você cria uma noção diferente da coisa e... porque querendo ou não, tipo assim, a matéria nunca muda, mas... professor ou outro, você gostar mais desse, gostar mais daquele, vai mudar a sua visão sobre a matéria. Eu acho que é por aí. Aí, bom, para concluir essa história, mais tarde, aí terminei minha pós, e aí depois fiz foi um negócio muito legal, eu vou tentar encurtar a história, mas para o mestrado eu pensei em 2 coisas, nós estamos em Divinópolis, o que tem de faculdade de universidade federal, para eu fazer um mestrado em letras aqui perto. Então seria ou Belo Horizonte, eu voltaria para o UFMG, ou um pouquinho mais longe, em quilômetros, mas mais perto em termos de trânsito, era São João del Rei, que tem a UFSJ no campus de lá, tem curso de letras e tem curso de mestrado em letras, não só graduação. E aí eu decidi por São João del Rei por causa disso. Eu poderia deslocar mais rápido, mesmo que sejam mais quilômetros, do que se eu para chegar até o UFMG, né? Então eu fui para lá, lá, aí o mestrado você tem que fazer uma prova mesmo, tem uma avaliação, né? Só que antes de fazer, eu falei, para sentir como é que é o negócio, eu peguei uma disciplina, chama disciplina isolada, acho que é isso mesmo. Eu esqueci o nome que dão para isso já, estava na cabeça, esqueci. Mas assim, quando você não é aluno do mestrado, você pode conversar, isso depende do professor que está ofertando a disciplina. Então você conversa com algum professor lá de dentro,
que está dando aula para o curso regular do mestrado, para os alunos matriculados, e você conversa com ele para ver se ele te permite assistir a aula, junto com os alunos, como se fosse um aluno regular. O que vai mudar? Para a aula em si não muda nada, ela continua dando a aula dela, e aí para os alunos que estão ali regulares, eles vão fazer a prova, vão fazer vale ponto para eles e tudo. E para mim, que estou de fora, que não sou parte do grupo do mestrado, eu posso entrar, assistir a aula, fazer as provas, as atividades, tudo normal, mas não conta porque eu não estou no mestrado. Mas isso vai do professor, tipo, o professor quiser... pode ou não aceitar, e ninguém vai cobrar isso dele, ele é que decide. E se ele quiser recusar tudo... Se ele quiser falar não para você tchau e benção, não vai. Entendi. E se ele abrir as portas, você vai e encara. O seu caso abriu, ele deixou você ver? E aí, a professora para quem eu pedi, professora? que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia, essa professora, ela, no primeiro dia de aula, além deixa eu pensar, tinha uns 8 alunos regulares do mestrado lá dentro, inscritos, fazendo a matéria mesmo, e se eu não me engano, mais 8, eu e mais 7 na mesma condição, que eram de fora. E eu lembro da primeira aula, estavam os alunos que já se conheciam ali, né? E aquela galera, a outra metade era gente de fora. Então ficou todo mundo assim meio curioso com a gente. Vocês estão fazendo e tal, como é que é? E aí a professora entrou na sala e comentou com os alunos regulares dela. Ela falou, gente, eu estou abrindo porta aqui porque isso é nisso que eu acredito. Acho que universidade, e não só universidade, principalmente universidade pública, ela é pública. Ela tem que ter portas abertas. Sim, tá que ela certo. deixou isso claro. Nem todo professor aqui dentro pensa desse jeito. Eles não permitem aluno de fora assistir a aula. Eu faço questão de permitir. Eu nem conhecia ela, eu dei sorte que foi por ela que eu procurei primeiro. Se eu fosse em outro e o cara falasse não, eu não ia tentar com outro professor ali dentro, né? Eu ia achar que todo mundo, sei lá o que eu ia achar, mas provavelmente eu ia pensar, não, lá dentro não vai rolar. Não permite. Lá eles não pensam assim. Ela pensava diferente. Não sei se outros abririam portas também, mas ela abriu porta para, imagina, meio a meio. Tipo, é muito louco. 8 alunos. E aí o mais engraçado, no final de 1 mês e meio, eu lembro de eu marcar a data, 1 mês e meio de aula regular, sobrou eu e mais uma menina, desses que estavam de fora, que eram de fora. O resto estava arrancando os cabelos, achando super difícil, falando, não é pra mim, não dou conta, porque tinha texto, a gente ia pra casa com um monte de texto para ler, para chegar no dia seguinte, da aula seguinte e discutir, e não conseguiram, e foram embora. E aí no final da primeira prova, que foi com uns 2 meses, aí ficou só eu. A menina que estava junto também desistiu. Aí fiz a prova, participei das aulas. Quando chegou... Dos regulares isso, né? Os que estavam de fora. Os que eram regulares tinham que assistir mesmo, senão eles perdiam a vaga, né? Agora esses que ela deixou assistir, que eram de fora, todo mundo desistiu. Ficou só eu. E aí no final do curso, no semestre, eu já estava me coçando, já, né? Nossa, eu tenho que tentar o mestrado, será que eu tenho que elaborar um projeto, porque para o mestrado você tem que fazer provas, que é sobre conhecimento específico, tem prova de língua estrangeira, tem prova do curso mesmo, voltado, no meu caso, à literatura, então tinha a prova daquilo, e tem o seu projeto. O seu projeto você tem que apresentar um projeto escrito do que você pretende estudar. E além de apresentar esse projeto escrito, numa outra etapa tem uma entrevista. Então é tipo isso daqui, tem a banca, eram 3 professores para me avaliar sobre o meu projeto escrito. Então o projeto escrito já estava com eles já tinham lido, e eu ia ter que falar. E aí era uma entrevista mesmo, eles iam me fazer perguntas, me provocar, para ver se eu estava por dentro daquele meu projeto escrito, que eu posso mandar outra pessoa fazer, né? Aí chega lá e eles vão te perguntar, mas por que você escolheu esse autor e trabalhar isso daqui em cima dessa discussão e esse conceito? Eles vão te pressionar e você tem que responder. Entendi. Você tem que desempenhar bem na entrevista. Então não é só chegar lá, pesquisar no Google, ver ele Não, fazer a prova de fazer inglês o ChatGPT. foi a prova de inglês mais difícil que eu já fiz na vida. Foi essa do mestrado. Eu fui muito bem, eu não sei se eu tirei total ou 95%, eu não lembro agora a nota, mas eu passei em primeiro Eu lugar. fico imaginando nós na prova desse. Não, essa prova de inglês, o pessoal saiu assim, eu comentando no final, né? Todo mundo, e aí, como é que você foi? Eu falo, ou eu fui muito bem ou eu fui muito mal. Porque eu A prova era ali... aberta? Como é que era? A prova é assim, é um artigo científico em inglês, então é um artigo da área, e da área mais ou menos, é uma área de linguagem, não era literatura. E umas perguntas depois. E as perguntas estavam em português, e a sua resposta tem que ser em português também. E, só que você interpreta o texto em inglês e escreve em português. É tipo pra ver o seu desempenho mesmo. Você leu e entendeu? É isso, sabe? Só que as perguntas eram meio...
elaborada, Implícitas. você tinha que discutir ideias do texto, era um negócio meio... Entendi. Era duro, assim. Tipo a prova de interpretação de texto de português, só que Isso, acontece isso em aí. inglês. É exatamente isso. Entendi. Então funcionava desse jeito. Eu não consigo fazer isso nem em português. Imaginei, né? Imagina Não, mas inglês. consegue. É porque, assim, como é alguém que já está pleiteando uma vaga no mestrado, vira um negócio de peso. Então você tem que provar que você Você sabe. sabe ler e interpretar isso. Uhum. E aí fiz a prova, e o mais legal, eu dei muita sorte, porque a prova aconteceu em maio, no mês de junho saiu o resultado. Não, mês de junho não, mês de julho. Aí foi final de maio a prova, em julho saiu o resultado. E eu fiquei em primeiro lugar de 10 aprovados. E aí, em junho, havia acabado de mudar a lei brasileira. Que existia uma lei que era assim, você, aluno regular no mestrado, você pode ter bolsa de estudos. Então o governo te paga mensalmente para você estudar durante aquele período, 2 anos, que é o mestrado. Sim. Só que quem tem uma bolsa de estudos dessa, recebe dinheiro do governo para pesquisa, você não pode ter carteira assinada, você não pode trabalhar em outro lugar. Entendi. E eu trabalhava, e eu dependia Nossa. disso. Eu já estava casado, não tinha filho ainda, mas estava casado. E eu trabalhando aqui em Divinópolis. Aí eu trabalhava aqui em 4 lugares diferentes. Nossa. Na hora que eu passei no mestrado, eu saí de 2. Foi uma escolha bem difícil. Eu tinha que. É. Eu falei, eu preciso diminuir minha carga horária, né? É um 880, tipo assim, ou dá certo, se É. eu conseguir, beleza. Mas Tudo certo, mas se der errado, vai dar errado. É errado, vai dar muito errado. Uhum. Mas aí eu saí de 2 lugares, fiquei em 2. E em junho mudou a lei. A lei mudou para você poder Ter a carteira. ter a carteira assinada e ter a bolsa também. Então isso me ajudou pra caramba. Ai, foi bom Porque demais. eu deslocava. E tinha vezes que eu tinha aula terça e quarta, à tarde, a aula sempre à tarde lá no mestrado. Então eu dormia em São João del Rei. Aí dormir já fica mais caro, né? Você tem que pagar o estadia. Então isso me ajudou pra caramba, muito mesmo. E você pagava hotel? Tinha que ficar em hotel. Arrumava um quarto baratinho lá e ficava. Nossa. Era só de uma noite, né? Então, e assim, combustível, era meu carro, eu tinha que ficar deslocando também. E era cansativo, porque eu tinha aula aqui cedo, de manhã, normal, regular na escola, tinha pré-vestibular. E ainda arrumei um terceiro trabalho durante o curso, Nossa senhora. que era um pré-vestibular. Mas aí era assim, eu concentrei minhas aulas numa noite só. Eu saía de São João del Rei e voltando para cá, eu parava em Oliveira. Eu dava aula num pré-vestibular em Oliveira. Eu saía de lá 10h15 da noite, era o meu último horário. Eu tinha que ficar até o último. E depois pegar a estrada para cá. Pra Divinópolis. Então eu tive aula a tarde inteira em São João, do mestrado, com coisas na cabeça, viajando e pensando o que eu ia trabalhar, como é que ia ser. E depois chegava em Oliveira, dava aula, e depois chegava em casa. Eu tinha que tomar banho, jantar, ver minha esposa, pelo menos olhar para a cara dela e falar boa noite. Às vezes eu chegava e ela já estava dormindo. E aí 7 horas da manhã, no dia seguinte, eu estava em sala de aula de novo na escola. Foi tudo muito atropelado. Mas é um sacrifício assim, durante um ano. Porque Você os acha 2 que valeu anos, a pena? muitíssimo. Valeu muito. Faria tudo de novo. O mestrado são 2 anos. Então a previsão é que você fique durante um ano assistindo aulas. E o outro ano você não teria mais, se você atrasar, tem jeito de fazer. Mas a ideia é não fazer aula nenhuma no ano seguinte para se dedicar só à escrita do seu trabalho, da sua dissertação. Então esse sacrifício grande de aula louca assim é durante um ano. O outro ano você fica mais livre, você pode trabalhar de casa. Então ligava para minha orientadora. Minha orientadora estava em São João mesmo, então eu ligava para ela. Mas o que eu estava contando é que no final dessa disciplina, quando eu ainda estava como aluno de fora, a vantagem dessa disciplina é que eu estou no ambiente da coisa, né? Estou me familiarizando com aquilo. Mas caso eu seja aprovado dentro do prazo de um ano, eu posso fazer com que a nota que eu tirei na disciplina valha para o meu currículo do mestrado. Então, se eu entrar, foi o que aconteceu, eu entrei no mestrado e usei essa disciplina. Eu declarei lá, eu já fiz essa disciplina com a professora no início do ano. E eu quero que essa disciplina conte no meu currículo. E contou, aí eu já tinha feito. Então, tem essa dupla vantagem. Se você entrar, você usa ela, né? Então, é uma disciplina a menos para fazer, para eu ficar deslocando. Então, isso me ajudou também. Mas você, tipo assim, nessa carga horária sua, tipo, que era trabalhar, ir pra Divinópolis, ir pra Oliveira, ir pra não sei aonde, você conseguia fazer isso tranquilamente? Tipo, era algo... Conseguia. Sabe por quê? Nossa senhora! Mas é assim, quando a gente pensa, a carga horária de vocês na escola é gigante, porque vocês estão aqui todos os dias, todas as manhãs. O professor se desloca, né? Sim. O professor, ele, por exemplo, desses lugares, desses 3 que eu trabalhava, o pré-vestibular de Oliveira, eu pegava o retorno
de São João e tinha aula lá uma vez na semana. Eu não ia para lá de outro jeito. Então eu estava mesmo voltando, já parava lá, dava as minhas 2 aulas, que eram 2 na semana, então eu concentrei as 2 no mesmo dia. E depois vinha para cá, aí esquece Oliveira. Né? Era pré-vestibular, então é super, para mim é mais tranquilo. Eu já sei de cabeça assim, o que eu tenho que seguir, que ritmo que eu tenho que ter. Não tem que pensar muita coisa para elaborar uma aula, não tem nada disso. Então é mais tranquilo. Os outros 2 lugares aqui em Divinópolis, também um era pré-vestibular também, então para mim sempre foi tranquilo pré-vestibular. Porque você não leva dever para casa. O professor de escola ele leva muita coisa para fazer em casa. E quem é professor de pré-vestibular não leva praticamente nada. Tipo, se você já domina a matéria ali, e você tem que dominar bem, porque as perguntas podem relacionar coisas diversas, né? Mas isso para mim de boa. E eu já estava, como eu contei, né, na parte 1, a minha primeira sala de aula foi pré-vestibular. Então eu me adaptei muito rápido com isso. Então qualquer sala de pré-vestibular para mim é tranquilo hoje. Entendi. Então isso me ajudou. Eu estava em uma escola e 2 pré-vestibulares. Você dá aula para pré-vestibular? Dá aula fundamental, tipo, facilita muito. Ou você acha que não sei, mas não, eu acho que é diferente ainda. Eu sou mais professor de ensino médio e de pré-vestibular, pensando assim, onde que eu trabalho desde sempre, do que de fundamental. E dessa toda a minha experiência desses anos trabalhando, eu valorizo muito a galera do fundamental. O professor de ensino fundamental, ele pega a base ali, então ele tem que dar muitos fundamentos para os alunos. Fundamental. Se não tiver a base, ele não... Exatamente. E quem chegou no médio, tipo assim, o professor não vai ficar lá, aqui, você tem que saber somar e multiplicar direitinho. Tá? Deixa eu te ensinar que isso aqui ficou defasado. Não, já pressupõe que o cara sabe. Você não é responsável por dar a base para ele, você já toca adiante, né? Então eu acho que no fundamental é mais... Eu tenho um colega, professor também de pré-vestibular e de escola, foi meu colega durante muito tempo. Ele fala isso, professor que dá aula para pré-vestibular, ele dá aula para qualquer um, porque ele tem que falar para um público muito diverso, tem gente de tudo quanto é lugar no pré-vestibular, né? Tudo quanto é idade, então repertórios mudam muito, é uma sala muito diversa, então se você dá conta daquilo ali, você pode dar aula do que você quiser em qualquer nível, até prepara até melhor para a universidade, porque você tem um público diverso. Eu não sei dizer exatamente sobre isso, mas eu tenho a impressão que acho que passa um pouco por isso. Você tem que ter noção, quando você fala para um público, você tem que ter muita noção de quem é esse público. Acho que o básico é isso, independente de qual público for. Você tem que falar de um jeito que não é o que é o conhecimento para você. Você tem que saber o que é o conhecimento para você, é básico, mas como falar para aquele público é diferente. Eu posso dar a mesma matéria para 9º ano, eu dou lá a mesma matéria para o 6º ano, por exemplo. É uma matéria só, de todo jeito eu estou falando de substantivo, de advérbio, mas a minha linguagem tem que ser outra. Então, isso é que muda. E aí foi isso, no mestrado, no final desse primeiro semestre, como eu estava um aluno de fora, né, eu já esfregando as mãos, assim, nossa, eu tenho que fazer mestrado, será que eu vou conseguir? E essa minha professora ainda foi mais bacana ainda. No final desse curso, ela chegou para mim e falou, e aí? Que dia que você já fez a sua inscrição? Eu falei, inscrição para quê? Eu falei, a prova do mestrado é mês que vem. Eu falei, não, mas será que eu estou pronto? Eu falei, você está muito pronto, você tem que... Ela mete as caras. Ela me incentivou muito. Eu não tinha uma autoestima muito boa para mestrado. Eu achava que eu não estava pronto. E ela falou, você está muito pronto, você está desempenhando bem na matéria junto com seus colegas, você vai fazer, você tem que fazer. E aí eu ia embora para casa assim, nossa, ela tá botando confiança em mim, será que vai dar certo? Aquela insegurança toda. Na semana seguinte eu tava lá de novo, ela, e aí, já fez a inscrição? Tem que fazer. E aí, um belo dia ela falou assim, aqui, você vai fazer a inscrição, já tava um prazo já comendo, né? Você vai fazer a inscrição, você vai elaborar seu projeto e eu vou te orientar. Aí eu pirei nessa hora, porque geralmente você tem que ter um orientador. E você tem que implorar, você tem que chegar no professor e falar que queria muito que você me orientasse, porque você ter alguém lá dentro que queira, né, que tope te representar, você já te dá uma segurança, né? Foi mais fácil. Foi ela que me convidou, não fui eu que fui atrás dela. Foi muito legal isso. Ela falou, não, você vai fazer e eu quero te orientar. Também, além de você ter uma orientadora, te dá uma confiança também, né? Ela faz tipo assim, mudou tudo. Eu te oriento. Você não tem que chegar lá, pedir... Eu falo isso com ela hoje, eu encontro com ela ainda, a gente virou amigo, assim, mas de frequentar a casa mesmo, é uma figuraça. Mora aqui em Divinópolis também?
Não, lá em São João. Lá em São João, é. E aí ela, nossa, foi essencial. Mudou tudo mesmo. Me deu a confiança que eu precisava. Acreditou em mim quando eu não acreditava, sabe aquela história? E aí ela foi muito bacana. E aí passei em primeiro lugar ainda. Imagina eu lá achando que eu ia, né? Ganhei a bolsa de estudos, estava em primeiro lugar e entrei no curso. Aí você imagina se ela não tivesse encorajado, se tivesse feito. Eu ia estar lá em casa, que medo, né? Parado lá em casa, imagina. E o mais legal é que eu entrei para pesquisar um autor específico da literatura brasileira, contemporâneo, nosso, está escrevendo aí. E aí, quando eu entrei, como é que é? Em julho foi o resultado, né, do mestrado, em agosto estava começando as aulas. No início de agosto. No final de agosto, aconteceu um simpósio na universidade lá em São João del Rei, convidando vários escritores, pensadores da área da literatura. E a noite principal de encerramento do simpósio era com o autor que eu tinha escolhido pesquisar. Justamente ele. Então eu conheci o cara lá. Quem que era o autor? Ele chama Cristóvão Tesa. É o que está na minha pesquisa do mestrado. Esse Tesa é com 2 Es. É um escritor super premiado. Ele já ganhou um monte de prêmio de literatura. Ele era professor universitário da área de letras. E ele ficou, acho que trabalhou mais de 20 anos na área e abandonou tudo, largou a carreira, não aposentou para se dedicar exclusivamente à literatura. Olha que doido. Já dá pra livro de livro também? Você poderia falar, tipo assim, um livro você fala, não, isso é meu livro preferido, esse livro aqui. Eu leio até 3 vezes, 2 vezes e nunca perdi a graça. Tem alguns autores assim, para mim. Tem alguns autores assim. Clarice Lispector é uma autora que qualquer coisa que eu leia dela eu acho maravilhoso. São todos brasileiros ou tem estrangeiro também? Alguns da lista são estrangeiros. Mas a literatura brasileira tem gente demais. Mas assim, os mais mesmo, os principais para mim, a Clarice Lispector, até texto que eu já li dela. Eu leio de novo e falo, putz, isso aqui é fantástico. Aí eu fico maravilhado com o que eu já conhecia e acabo descobrindo coisas novas também a cada leitura, né? O Machado de Assis, para mim, é o maior escritor, clássico, porque ele está numa época que a literatura brasileira estava rastejando e ele já é um cara maduro, já é um cara, é uma literatura atual. Então, ele assim, é fora da curva totalmente para mim. E ele é fora da curva não só para o contexto brasileiro, para o mundo da época, que a Europa, que já estava mais do que consolidado culturalmente, ele era um cara que representaria novidade para a Europa na época. Então ele é muito fora da curva. Aí tem essa história, eu costumo brincar em sala de aula de literatura. Para mim, o maior brasileiro na literatura é o Machado de Assis, mas não é o meu preferido. O meu preferido é o Guimarães Rosa, por causa de um livro. Tem um livro dele que é o livro, para mim, que é o Grande Sertão Veredas. A gente leu um texto dele. Grande Sertão Veredas inclusive a nossa festa junina da escola. Isso, o tema da festa junina vai ser o Guimarães Rosa. Então, a gente leu um texto dele. É o Famigerado, que vocês leram? Conto, né? Famigerado. Esse tá no livro de contos. Eu adoro. Guimarães Rosa também, qualquer coisa que eu leio dele eu acho fantástico. Mas o Grande Sertão Veredas, para mim, é um supra-sumo, assim, é uma coisa deslumbrante. É um livro que me balançou por inteiro, me virou de cabeça para baixo, assim, você começa a pensar as coisas diferentes, você começa a pensar tudo ao redor diferente depois de ler um livro daquele. Então esse livro para mim é um mais de todos. É um trecão desse tamanho, 600 páginas. Nossa. Seu livro preferido, você sabe? Você sabe falar? Meu livro preferido é Menino Maluquinho. Esse é o primeiro que eu li, eu acho, na vida. Bom também. Eu acho que ele é muito bom. O do futebol, velho? Esse Menino aqui no futebol. Menino aqui no futebol, esse é. Eu adoro esse livro. A história é simplesmente, ninguém queria ir pro gol. Ele vai pro gol e ele defende. Vira destaque. Que nós também tá na terra falando. E livro tem que ser divertido. Né? Então, assim, Menino Maluquinho é uma coisa idiota de falar. Não é um texto muito bom, né? É texto que mexe com leitura numa época que você não tá muito querendo. Eu acho que quando eu tinha, 8 anos, eu lia mais livro que eu leio hoje. Eu também acho. Lia, assim, 3 portinhos, achava uma maravilha também. Diário de Banana também. E hoje em dia também eu já não me interesso muito por livro de história fictícia, algo do tipo. Eu também não interesso. Eu acho algo mais informativo. Eu gosto mais de informativo. Tem um lado, tipo assim, não necessariamente um livro, mas nenhuma notícia, algo assim, eu acho até... Acho que tem a ver até com o momento que vocês estão vivendo. No nono ano você está começando a ler muita coisa científica, você começa a ver coisas específicas das matérias na sala de aula, que você fala, putz, esse negócio é legal demais. Ainda mais também, tipo assim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tecnologia, inteligência artificial, então...
É legal pra caramba. Né? Eu gosto disso O também. que eu gosto mais é tipo de livro argumentativo, informativo, algum livro sobre algum, sei lá, principalmente pra mim que eu sou muito interessado no assunto, algum economista que fez um livro, eu acho interessante. De economia? Tem livro clássico, tipo Pai Rico, Pai Pobre. Você não lê, não, mas Tem um filme que chama vi mais clássico, Uma tem. Mente Brilhante. Você já viu esse filme? já. É o cara, um bambambam da economia lá, né? Uhum. E é um filmaço, cara. Eu achei um filmaço. Eu gosto muito desse gênero de livro. Tem muito livro clássico também, todo mundo já leu, tipo Harry Potter. Mas São livros que, tipo assim, clássica. E isso conta muito, né? É legal. O Menino do Pijama Listrado, por exemplo. É. Só que hoje em dia é aquele negócio, né? Tem o livro, mas tem o filme. É Vamos ver o difícil. filme. E quando você gosta muito do livro, dificilmente você vai gostar muito do filme, né? Uhum. Porque o filme filme tem que encurtar em 2 horas, tem que dar 2 umas... horas ali. Tem que explicitar umas coisas que são só sugeridas. É, Aí sumir é algumas legal quando você coisas. vê só sugerido e monta na sua própria cabeça, né? Do que ver o diretor montando o que foi na cabeça dele. É totalmente, tipo, não tem como ser igual ao livro. Não. O Não, livro nunca você vai lê ser. em um mês, É. o filme você vê em 1 hora, 2 horas. Igual nunca vai ser, né? Não tem como. Também não tem que ser igual, não pode ser igual. Não pode, não não pode. tem jeito. Não faz de sentido mesmo. ser igual. Se for muito igualzinho, vai ficar tão monótono também, né? O filme mas tem não- outra Tipo, linguagem. Se ficar idêntico, por que eu vou ver o filme? E é legal Por que quando tem você o vê. livro, na verdade? Por que você vai ler o livro sem o filme? E eu acho que o diretor que fica muito preso no livro, eu acho que o filme dele vai ficar ruim sempre. Não desenrola, né? né? O cara tem que Porque, querendo ou trabalhar não, em tipo cima. assim, o filme tem que ter aquela parte engraçada, uma parte, tipo assim, você olha e fala, nossa, esse filme é interessante pra eu assistir com a minha família. Tem que ter algo que chama atenção. E a linguagem é outra, né? É. Então, assim, a tomada de uma câmera, a iluminação, aí você vê as estratégias que o filme tem que ter, trilha sonora, que o livro não vai ter. É. É legal pensar como é que o cara pensou a tomada da câmera, a trilha Porque, sonora, a tipo, montagem, a edição do filme pra adaptar o que tá lido, né? Tipo assim, o livro também tem essa diferença. Por exemplo, o livro fala, sei lá, algum quintal, tem um menino no quintal. Você imagina o quintal do jeito da sua cabeça imaginar. Você é dono desse quintal, que tá na sua você cabeça. pode imaginar o quintal, tipo, da cor que você quiser, o tamanho que você quiser. Agora no filme, tipo, você olha pro quintal. aquele quintal lá, o quintal né? tá lá. O quintal que o diretor A escolheu cabeça pra... do diretor, né? Eu acho que seria muita ingenuidade a pessoa também ir pro filme pensando assim, vai ter que ser o quintal que eu elaborei na cabeça. Não vai então ser, tem. né? É muita ingenuidade. Você vai ter que ir pro filme pensando o que é a linguagem do diretor, como é que Como na que ele cabeça interpretou, dele. né? Ou às vezes, tipo funcionou. assim, você vê o livro, por exemplo, Harry Potter tem um filme e um livro. Você olha lá, você imagina, nossa, eu acho que essa pessoa é assim e tal. Aí você vê o filme e fala, caramba, é totalmente Às ao vezes contrário isso, né? do que eu pensei. O físico do ator que vai pra fazer o personagem não bate com o jeito que você imaginou o personagem do livro, né? Então, Que nem nessa fala que ele hora... tem uma cicatriz, cabelo preto. Fora isso, tem hora que é bizarrice. O livro falou de um jeito e o filme falou de outro, né? Mas tem hora que deixa em aberto, aí é claro que o filme vai ter que direcionar. Quando você vê pronto no filme, que nisso você não pode mexer, né? Tá lá pronto, eu tendo a pensar que as pessoas vão sempre preferir o livro. Quando você tem os dois, gosta dos dois, eu acho que tende a preferir o livro porque ele é que dá margem pra você viajar, né? Pra você montar na sua cabeça. Você tem bagulho, né? O livro dá uma preguiça. Tem essa parte. Tem a O parte filme, do tipo dia. assim, o livro tem que ficar concentrado no filme, você deita lá no seu sofá, com uma cobertor, pipoquinha. põe Cruza os braços aqui, deixa acontecer, né? Deixa... O livro depende de você ali. Né? Às vezes você dorme, às vezes. Mas se o livro for chato, vai ser penoso mesmo. Mas se você gosta do O livro... problema é achar o livro. Eu, por exemplo, quando eu gosto muito de um livro, quando é narrativa, eu vou chegando perto do final, eu vou adiando a leitura. Eu leio menos intensamente. Eu leio uma página, em vez de ler 3 páginas num dia, eu sento, leio uma página e não, vou parar. Pro livro não acabar. Se o livro não acabar, só pra eu ficar curtindo aquilo ali, aquela sensação. Não, e agora, o que será que vai acontecer? Eu mesmo me torturo, assim, eu vou fechar agora pra não... E aí eu vou digerindo aquilo ali, né? Vou adiando aquele final, eu gosto disso. Nossa, é muito bom. Mas Mas aí é gosto, né? aí, tipo... Tem que gostar do livro, É, senão não tem funciona. como. Se for um livro Tipo assim, obrigatório... Acho que o não vai maior ter. problema que eu e a literatura é eu achar o livro, um tipo de livro que eu gosto, o autor. É porque, tipo assim, aqui na escola, a gente lê o livro, que, tipo assim, não é o que a gente quer, né? Porque, são às indicados vezes, pelo professor. só que, tipo assim, aquele negócio. São livros que geralmente clássicos, cai do Enem. É. Então, É os livros que você a gente precisa. tem que ler, É. né? Só que, às vezes, não é o que a gente gosta. Tipo, Quase nunca vai ser, né? Quase nunca. por exemplo, Menino no Espelho. É. Sei lá. Nossa, E tem outra coisa, quer ver?
Às vezes, porque livro é assim, você entra na biblioteca e vai ver, ou na livraria, né? Uhum. Vai lá e pega um. E esse um pode ser a lombada do livro que chamou Às vezes- atenção, às a vezes- capa do livro, qualquer coisa. Você fala, não julga o livro pela capa, Mas tem que É, você ser. julga você o livro. julga. É, Você tipo, julga. você fala, Você lê uma orelha do livro, você lê a contracapa, para ver se aquilo te interessa. Se não for na economia, por exemplo, não quero, né? Ou então é economia, então deixa eu ver esse. Poderia até ser que você entrasse um dia numa livraria e escolhesse o Menino no Espelho. E poderia gostar do livro, mas é porque você escolheu, né? Se for uma tem escola errado. te mandando ler, você já lê meio É que contrariado. entendi. Então faz diferença também isso, Uhum. né? Agora, Psicologia uma coisa é a escola tem que fazer isso, Tem. porque está te preparando, né? Tem que cair pro Cefete, Literatura né? clássica. Exatamente. né? Então, Sim. primeiro, é literatura clássica. Segundo, é um Vai cair texto... Jorge Amado, Machado É, de Assis. Tem que É cair. um texto que tem- provoca alguns questionamentos que Aham. são cobrados em prova, mesmo que não caia aquele livro, Tá até aquele um livro assunto cai. interessante, igual esse livro que a gente leu nesse último trimestre, que foi o Capitão de Areia. É. Então, conta a história do Nordeste, de pessoas pobres É. que passam dificuldade. Diferença de classe. Tipo assim, Os de meninos de adolescente de rua, 15 anos que situação de rouba, rua. que É. faz não E sei que o não quê. tem outra coisa na vida, né? E É. ele tem que achar um caminho, que ele é totalmente rejeitado na sociedade, né? Aham. Não tem outra coisa. Tipo, Aí o caminho para as drogas, para delinquência, para tudo, né? Sim. Uhum. É legal. Aí a gente leu esse livro, né? E viu o filme. Ah, tá. Aí, tipo, depois. Aí a gente viu o filme, aí, tipo. Então o livro a gente imagina. É. Só que. Aí imagina, como O é filme livro? concretiza. É, o filme fala, tipo, ele mostra a pessoa passando dificuldade, ele mostra os sentimentos da pessoa, tipo, nossa, a pessoa agora tá preso, chorando, sem nada. Aí você, tipo assim, entendendo ou não, é algo que toca você, né? É. Uhum. A trilha sonora tá ali É, pra é, isso, é. né? É A até expressão do personagem, do, É até uma do ator. uma crítica social, assim, de você olhar É. e falar, tipo, tá, isso não é um filme, isso acontece, entendeu? É. Tipo, Isso é Agora, realidade. livro é isso. O livro da escola é porque vai tocar em algumas questões que, na pior das hipóteses, mesmo que você deteste o livro, são questões importantes que você precisa responder numa redação depois. é. No vestibular vai ter o assunto lá. Então, essa má distribuição de renda, É aquele ou a negócio, não tem questão como social. a escola falar assim, cada um lê um livro que você quiser. É, É, isso. Vai ser cobrado Você como não depois? tem nem critério pra cobrar nada. É, tipo, Então, um caminho é esse. Um vou é escolher o 3 porquinhos e o outro o escolhe... Diário de Banana, lá É. quando você tá no ensino médio, lá, É, tipo, não faz não sentido. tem como. Mas assim, na pior das hipóteses é isso, fazer exercício para preparar para alguma coisa depois. É. E depois, a escolha de livro mesmo é sempre difícil. Aí é muito difícil. Um livro que você vai escolher e que vai gostar. Um caminho que eu costumo dizer, uma recomendação, é assim, primeiro, achar um assunto que você quer. Se você está interessado em economia, vai atrás dos livros, devora todos. Vai ter livro ruim lá no meio, vai ter bom. E aí nesses bons, você começa, pô, peraí, eu gostei do livro desse cara aqui. Esse cara tem outros livros? É, Né? você procura. Vamos buscar. Aham. Aí beleza, já não tem muitos livros, ou então. Às já... vezes depois nem depende mais do livro, depende do autor. Isso. Tipo, você Aí fala, você vai nossa, pelo esse autor. aqui... Aí você filtra pelo autor. Aham. Mas depois você descobre que esse autor admirava pra caramba um outro autor. que inspirou Às vezes ele. nem é da economia, Uhum. vamos supor, né? O cara leu sobre um antropólogo lá. Fala, vou ler também. Se esse cara, eu admiro o economista e ele leu esse cara, vou ler esse cara também. Aham. É como Inspirou se fosse uma conversa, né? Uma pessoa que você admira te indicando um livro. Ah, eu já li pra caramba esse aqui, vamos ver o que esse cara leu. Aí você lê e descobre um antropólogo. É. Você fala, putz, nunca ia imaginar lendo um antropólogo, mas o outro gostou, eu gostei. E aí é assim que você vai. É muito pessoal. É Uhum. isso que eu tô querendo dizer aqui. É sempre difícil achar Sim. os livros que você gosta. Porque Mas aí quando você ainda bem a descobre, oferta é muito grande. É. Ainda bem porque cada um vai ter um caminho mesmo, né? Então, e tem livro que você vai detestar hoje e amanhã você vai achar lindo. Então, É, mas aí vai. você não está pronto para Não aquilo adianta uma ainda. criança de 8 anos ler alienista É. ou alguma coisa. Né? E às vezes não é nem só a sua maturidade, às vezes é simplesmente tempo mesmo, experiência de vida. Aham. Às vezes um assunto que não te interessa hoje, amanhã interessa. Uhum. Justo. Você também, tipo assim, Nossa, até esqueci de falar. Eu tô pensando agora em vários livros, vendo na minha cabeça, tipo, que eu tenho vontade de ler, mas eu não tenho meio que a... Tipo assim, a disposição Coragem. de falar, vou lá, Vou vou ler agora. ler esse livro. Tipo assim, o livro tá na minha frente, Aí você tem a preguiça. Mas ele continua aí eu fechado. falo, porra, eu quero ler, mas eu não leio, entendeu? Aham. Tipo, não entendo. Mas, você gosta de ler livro, tipo, online? Tipo, Kindle, computador? Eu tenho Kindle. Mas eu. Porque, tipo, eu não consigo. Eu já não consigo É. com um livro físico, imagina. Tipo assim, eu entro no computador. Tá lá o Google no PDF com o livro aberto. Aí eu olho pro lado na minha área de trabalho, As tá o jogo distrações. aberto lá. Vai pro jogo. Tá tipo, É. tá um YouTube de cá. Aqui, quer saber? Não tá errado. Assim, se você não tá. O livro tá lá, mas é porque você sabe que ele tá lá a hora que você Uhum. quiser também, né? Ainda bem que você tem essa condição, que tanta gente que não tem É. acesso. Mas aí você
tá a fim de jogar, você tá na idade também, vai jogar, vai curtir, né? E tem essas obrigações de escola, você precisa de um tempo para você também. E agora, vai chegar esse tempo também. Vai ter uma hora que você vai, e esse livro aqui, hein? 10 anos que eu tô olhando para ele aqui na prateleira, vou pegar. Aí pode ser que desperta. O Kindle eu uso, mas assim, muito porque me dá aflição, por exemplo, quando eu tenho que fazer... Quando eu vou para um consultório médico, por exemplo, vou fazer exame de vista lá, aí tem 500 pessoas esperando, eu ficar lá parado assim, me dá aflição. Rede social, eu não sou um cara viciado nisso. Olha algumas coisas, no celular geralmente eu ligo, eu boto o fone para fazer meus cursos, eu tenho curso online, tenho curso gratuito aos montes, né? Então eu não perco tempo, vou fazer isso. E se eu não estou afim disso, às vezes eu estou afim de um livro, ou então eu preciso para me programar para uma aula, para um curso que eu vou dar, um seminário, qualquer coisa, aí o Kindle eu carrego também. Então além do celular, eu costumo levar para esses lugares, às vezes uma viagem que eu vou fazer, e vou ter que ficar, sei lá, parado no aeroporto, então eu preciso, aí eu, em vez de carregar um monte de livro, eu levo o Kindle, eu leio o que eu quiser, né? Não tô nem... Porque quando você programa uma viagem e vai carregar livro, você pensa no peso dele, se ele é fácil de carregar, mas às vezes você quer ler um que é grande, isso, você vai amassar. Aí você bota o Kindle no bolso e pronto, tem todos ali, né? Então eu tenho muito livro no Kindle. Mas você ainda prefere livro físico? Se tiver, tiver um livro físico e um Kindle... Sempre físico. Eu sou ainda analógico, né? Eu sou da era pré-internet. Eu prefiro... Quer dizer, somos da era internet, mas eu nasci numa era sem. Então, o livro físico, parece... É meio clichê, assim, todo mundo fala isso, mas pra mim é muito isso mesmo. A sensação física, tem cheiro, tem tato. Eu gosto dessas coisas, eu me envolvo mais. Eu não consigo... Eu acho que eu não tenho muito fôlego de leitura no Kindle, sabe? O Kindle pra mim é mais instrumental. Tipo, eu vou dar uma aula, eu preciso de um trecho de um livro e daqui a pouco eu preciso, na mesma aula, do trecho de um outro livro. Como é que eu vou carregar todos para a sala e vai que eu falo desses livros? Chego lá e não falo nada, a aula é outra coisa. Né? A aula tem muito disso, dependendo da participação, você se prepara, mas tem meio que tipo... E tem hora que não tem nada pior que você fala assim, beleza, não vou carregar uma pilha de livros para minha aula, eu vou de memória mesmo, a gente toca no assunto. Só que aí surge uma discussão inesperada na sala e você fala, nossa, que às vezes é até importante, relevante. Tipo, exatamente, eu quero aproveitar aquilo ali. Que você preparou. Aí eu penso, putz, está naquele livro, está no capítulo tal daquele livro, mas eu não vou lembrar como é que está no livro. Se eu tiver o Kindle ali, então eu carrego o Kindle sempre. E aí já sei direcionar, tá em tal livro, eu preciso daquilo, eu trago a informação na hora. Isso é bom, isso me ajuda. Então eu acho mais instrumental. E para eu ler no meu momento de lazer com o Kindle, seria nessas situações que eu estou esperando. Senão eu já carrego o livro que eu quero. Mais fácil. Mas aí para leitura de prazer assim com o Kindle, é texto mais curto. É uma crônica, um conto, um poema. Uma leitura tipo Grande Sertão de 600 páginas, que exige, não é só 600, é 600 com muita reflexão, muita questão poética, filosófica e etc. Eu não me imagino, não sei se eu conseguiria. Agora eu já li, então já conheço o livro, hoje eu consigo, mas de primeira não. De primeira eu sei que não. Eu preciso do livro físico mesmo. É bem melhor, não tem como. Imagina ler Guerra e Paz. Pesadíssimo, né? Vai dar sono, talvez, né? Nossa, não você fala, nossa, tipo... Tela demais, né? A gente já tem tela demais. Sim, tem uns que é preparado pra não dar aquela dos azul, que é estranho, mas... Mas é tela, sabe? O Kindle né? O Kindle tem essa proteção, não fere tanto a vista. Não mas brilha, não, acho que no escuro ele não tem reflexo, pra você ficar também adaptando. Mas o conforto da folha é outro, né? Muito melhor. Sua cabeça fala, nossa, eu tô com um tablet na minha frente aqui pra me ler um livro. Querendo ou não é uma tela, tipo assim. Igual você falou, se for um computador é ainda pior, porque a distração é maior, né? Você tem ali o seu WhatsApp no computador, você tem um game, você tem e-mail, você tem tudo tipo, dispersa. Né? Você fala, depois eu faço isso, vou fazer Pelo menos o Kindle é só pra isso, não serve pra mais nada. Não tem como você fazer outra coisa. Mas acho que tem como você fazer uns negócios meio doidos, acho. Tem também? Tipo assim, já vi gente que conseguiu baixar YouTube no Kindle. Você não sabia, não. Sério. É os mais Só modernos. que, tipo assim, eu não sei como faz, nunca tentei. Mas, tipo assim, quem tem um Kindle geralmente vai ter o celular. Aí você vai baixar. Chegar nesse nível aí, né? Celular sem necessidade. Minha mãe queria baixar YouTube por causa que meu pai tomava o celular dela, aí ela queria baixar YouTube no Kindle. Quando é proibido, aí rola. Na escola, porque na escola eles permitem o Kindle, né? Mas não permite o celular. Tendo celular, dá pra isso aí. Pra colocar Kindle, pensa assim, Você disfarça ali. Só pra... E daí você baixar o YouTube no Kindle é vantajoso. Eu não sei como faz, não. Tipo assim, falaram pra mim que tem como.
Quem sabe você abre um livro lá, Aí tem um YouTubezinho. aí eu abro o E a livro. aula rolando, né? Eu sei lá, Ô, Cláudio, eu queria falar, tipo assim, também, como você entrou pra crescer? Tipo, como você veio pra cá, como que a Leonora entrou em contato com você? Tipo, do nada, você tava na sua casa, final de ano, tem um negócio, o professor sai, o professor entra, ela bagunça, aí a Leonora te pegou. Como é que funcionou isso? Foi uma doideira meu final de ano. No final do ano passado, 2022, eu estava trabalhando em 3 lugares. Uhum. E aí, por motivos diversos, eu saí dos 3. Cada um por um motivo diferente, assim. 3... Você não gostava de ir pra lá? Alguns eu gostava e, por exemplo, um deles eu posso falar. Dos outros eu não vou falar porque a escola, enfim, teve rearranjos e tal, mas eu trabalhava num pré-vestibular que simplesmente fechou as portas em Divinópolis. Uhum. Ele não existe mais em Divinópolis. Então, Qual que é? é o Losango. Ele existe em já outras vi. cidades, acho que é por causa disso. Ele tem muitas unidades espalhadas no interior, principalmente de Mas não Minas. compensa. E aí em Divinópolis não estava rolando, eles falaram, não está valendo a pena, vão fechar. E eu tive a notícia de sopetão, assim. Então eu saí, enfim, saí de 3 e aí em janeiro mesmo, não, dezembro ainda eu acho, eu fiquei sabendo por uma conhecida que o Crescer Pode estava procurando gente para entrevistar, né, para aula de língua portuguesa. Essa pessoa me mandou diretamente, falou, aqui, fiquei sabendo desse, vai lá conversar. E o Crescer Pode é uma escola que já existe há muito tempo, mas eu nunca tinha entrado aqui. E eu sempre trabalhei com gente, sempre, todos os anos que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com gente, com professores que já ou trabalhavam aqui ou trabalharam aqui. Então, e todos, sem exceção, falei isso eu posso falar aqui, porque falo isso com a Leonora todas as vezes. Todo mundo que eu conversei lá fora e que já tinha pisado aqui, já tinha trabalhado aqui, seja ex-professor ou professores ainda atuando aqui, ou ex-aluno também, todo mundo fala muito bem dessa escola. Todo mundo veio falar comigo, fala que você vai ser muito feliz lá. É muito legal a proposta da escola, é diferente. E aí mandei meu currículo. E foi muito legal você perguntar isso, porque assim, foi inusitado também. Eu mandei meu currículo num dia, na manhã seguinte a Leonora estava me ligando. Na manhã seguinte já. Que isso? E aí falou, vem conversar, nós precisamos conversar, quero te conhecer e tal. E foi muito bacana a conversa com ela, em todos os sentidos. Porque eu cheguei aqui nessa mesa, ela aqui nessa cadeira, né? E com o meu currículo na frente. O currículo que eu tinha mandado por e-mail estava na frente dela. E ela foi item por item, assim, perguntando coisas da minha trajetória, dos idiomas que eu estudei, dos caminhos que eu escolhi pela universidade e fora depois para fazer meus cursos Tipo e tal. assim, Foi a primeira pessoa que me entrevistou na minha vida que tinha lido meu currículo. Olha que loucura. Esquisito. Como que as coisas são de indicação, né? Tipo, o Fuscaldi trabalha, vamos chamar o Fuscaldi? Vamos, entra aí e começa a dar aula. Nem sabe como é que pode explorar o meu potencial para mais ou para menos, pode até prejudicar. Tipo assim, a Leonora teve esse cuidado. Você dá aula de português, beleza. Mas o seu currículo tem lá, você fala inglês, você fala alemão, te ajuda, tipo, mesmo você sendo professor de português. É algo Ajuda. que ela olha e fala assim, pô, o cara... Eu já percebi Fala que- 15 línguas. eu já tive muita dúvida em colocar, teve gente que já me falou isso. Aqui, você é faixa preta e tem codon, coloca isso no seu currículo. Teve alguém que me entrevistando falou isso. E eu fico assim, pois é, eu já pensei em colocar às vezes, mas porque eu sei os benefícios que pode ter. Uma pessoa que faz, eu acho isso, eu pratiquei muitos esportes na vida, mas arte marcial, se você faz por um longo tempo, te ajuda muito a manter o foco. Você não perde o foco de vista. Se você se concentra em uma coisa, você consegue dedicar tempo para aquilo, focar e sem ser muito... Sem te atrapalhar. Sem dispersar muito fácil, sabe? E aí me falaram isso. Eu não coloquei ainda, não coloco ainda, mas... Mas eu sinto que sim. Os que leram, depois disso eu já fui entrevistado. No Integral foi a mesma coisa, foi em janeiro, foi agora, esse ano que me chamaram. E foi a mesma coisa, lá também. O diretor de lá, quando ele veio, e conversei depois com a coordenadora também, os dois, quando vieram conversar comigo, tinham lido o meu currículo e prestado atenção no meu currículo, porque me perguntavam coisas direcionadas. Nos outros lugares o pessoal chamava, mas era assim, diz que o Fuscaldi dá aula de literatura bem aí, chama ele para o pré-vestibular aqui que nós estamos precisando e vamos ver se dá certo. Se der errado, tipo, Fuscaldi, não deu, tal. Nunca aconteceu de dar errado, mas
O cara tá contratando sem, Sim, né? nem sabe. Nem leu o meu currículo. Você pode Então ser eu gostei. Isso pra mim fez muita diferença. Com a Eleonora, lá também, no Integral, é ler o currículo e olhar para você e te perguntar o porquê das suas escolhas profissionais e tal. Aham. Isso é legal. E com a Eleonora, foi essa primeira vez, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu falei isso com ela na entrevista, na hora de ir embora. Agradeci e tal, eu fiquei de dar a resposta, né? E ela falou, espero que você venha e tal, eu acho que vai ser muito legal. E eu agradeci e falei isso com ela. Falei, Leonora, preciso te falar isso. Foi a primeira vez que alguém me entrevistando para um emprego tá atento ao meu currículo. Aí mais tarde eu vivi isso de novo em janeiro, mas com ela foi a primeira vez. E o que eu acho muito legal é que nesse pouco tempo que eu tô aqui, não fez nem meio ano, né, que eu tô aqui, tudo que falaram de bom dessa escola eu tô vendo aqui. E tô vendo mais também porque você tá dentro, né? E assim, eu gosto muito daqui. Gosto muito mesmo. E a outra coisa que eu acho legal e que dá pra perceber, essa tosse a gente edita depois. O outro ele tá rindo de puta, cara. O cara fica me olhando. Vamos tirar É isso. só rir da sua tosse. Sacanagem. O cara tá empanado caindo. Sai daqui. Nosso, como é que chama? Nossa parte técnica. Eu tentei me segurar ao máximo. Querendo fazer um bagulho sério. Ele já tava assim, ó. Ai, Aí acabou. Já. não, nem corta, deixa ele resenha. Vai virar aquela parte em preto e branco. Agora, todo mundo rindo. Nossa. Mas o que eu ia falar é que o que eu percebi muito rápido também da Eleonora é que ela é uma pessoa que estuda educação. Ela não só é diretora da escola, mas ela gosta muito do que faz, mas se dedica diariamente como se tivesse começado ontem. Assim, ela é muito dedicada. E isso é bom demais trabalhar com gente assim. Muito bom. Cara. Pior que carreira é, o cara. Cara. Estudava o dia inteiro. O dia inteiro. Não é o dia inteiro. Parece que a gente vai. Mas, tipo, Parece que é o dia inteiro, mas não é algo tanto. que eu sinto eu não conseguiria fazer. Eu também acho que não. Mas não é muito, sabe por quê? Por exemplo, estudar língua estrangeira. Eu costumo falar, né? Acho que eu falei isso com vocês também. Quando você aprende a primeira língua estrangeira, a próxima vai ser muito mais fácil. E a seguinte mais ainda. E a seguinte. Então Fica mais moldável. na hora que você aprende duas estrangeiras, você vai para a terceira, você pega rápido. Então, não é grandes coisas falar, sabe tantas línguas. Então, e principalmente, né? Quando você. Vamos supor que, não sei se mas vamos supor que você vai para economia no seu curso superior. Para você, ler um livro de economia vai ser um negócio tão básico, assim, tão delicioso, que você aprende, a cada página você vai vibrar, você fala, nossa, que negócio legal, faz total sentido. Coisa que para mim seria maçante, assim, eu ia ter que ler, reler, estudar. Aí você acha que é bizarro, mas não é. Depois que você direciona para sua... Né, porque você vai escolher. Por isso que eu acho que escolha de curso superior é óbvio que passa por questão financeira. Você está preocupado com carreira, com quanto que você vai ganhar por mês. Isso, você tem que preocupar com isso. Mas minimamente uma coisa que você se identifica. Não precisa ser amor, não precisa ter essa visão romântica da coisa. Não é apaixonar pelo curso. Se apaixonar, ótimo, mas não tem que ser uma obrigação. Você tem que interessar. Quem querendo ou não, se você Algum gosta, interesse, você tem interesse, você vai bem, você vai fazer. Se esse interesse for só financeiro, você vai quebrar a cara. Provavelmente. Ou então você pode até se tornar alguém referência na área, mas você vai ser uma pessoa infeliz. Vai ser difícil te manter. Você vai ganhar, sei lá, 10 mil por mês. Você ganha 20, 30 mil por mês ou mais, mas assim, você não se sente realizado. Vai ser, por exemplo, pode ter uma carreira super bem sucedida e pode ser uma pessoa que vive tomando remédio para dormir de noite, para, sei lá, o ansiolítico, o antidepressivo, sei lá o quê. Algum problema vai manifestar em algum lugar. Ou você não vai ter tempo para o seu filho, para ficar do lado dele, para quando ele está com problema, você vai delegar, porque você não tem tempo. Alguma coisa vai ter. Então, assim, pesa para algum lado. Aí, minimamente, de novo, né? Não precisa ter aquela visão romântica, eu amo de paixão minha carreira. Não precisa ser. Mas tem Alguma coisa financeira tem que ter, mas tem que ter alguma coisa também de gostar. Se você é um professor que gosta de dar aula, imagina. Todo dia às 7 da manhã eu tô na sala de aula e falo, putz, vai eu de novo na sala de aula. Que aula que eu vou dar? Né? Não faz sentido. Então na hora de estudar também é um pouco isso.
eu sempre gostei de estudar, Eu tentei mas eu sempre nota. gostei de estudar as matérias que eu gostava. É, Se eu tinha um professor péssimo na área, eu não ia gostar de estudar aquela matéria. Mas depois, no ano seguinte, eu tive um ótimo professor. Aí- Aí comecei a gostar daquilo. Aí vai assim, sabe? Depois que você gosta, fica mais leve, fica tudo mais leve. Também, tipo assim, a sala depende muito do professor. Se o professor estiver num dia ruim, estiver triste, a sala vai ficar meio assim, desanimada. Porque nós alunos, nós olhamos o professor do jeito que ele chegou, nós sabemos se ele vai. É verdade. Se nós pode conversar na aula dele. Se tem abertura ele tá naquele de boa, dia, se tá legal, se ele tipo tá assim, mal-humorado, dando umas patadas assim, né? É, O cara falou bom dia, o professor já falou um bom dia. No tom de voz, você já, epa, hoje não tá legal. Tipo assim, hoje não dá pra. É uma convivência Aham. diária, você já conhece um pouco, né? Você já É. tem, inclusive tem até uma liberdade e tal, e é legal que tenha. Você já saca, opa, hoje não é dia de mexer com ele, não. Hoje, tipo Vamos dar assim, uma vou ficar controlada de aqui. boa. É. Eu queria perguntar se tem alguma inspiração de carreira, sei lá, algum professor que você olha e fala assim, não, esse cara eu acho ele muito foda. De professor? Ou não, de qualquer coisa, escritor, ah, Tipo assim, algo, Escritor tem algo que vários. você olhou assim, te deu uma referência pra falar, nossa, eu quero ser professor, esse cara me inspirou, algo do tipo. É. Tipo, com inspiração pra ser professor. Eu tenho alguns, né, que eu tive na faculdade, que foram professores assim que eu costumo lembrar. De escola, eu vou falar primeiro de escola. De escola eu lembro, e eu falo isso com ela, eu encontro com ela de vez em quando, uma professora que eu tive de língua portuguesa que seria hoje 4º ano, né? Na minha época era 3ª série que falava. Na minha época Era só até a da 8ª idade. série nessa época. né? Isso, não tinha oitavo nono ensino médio. É. E aí, quando eu estava na 3ª série, que seria hoje 4º ano, eu tive uma professora de português. Foi quando começou a dividir matéria, que aí antes era uma professora só, Aham. né? Pra tudo. Nessa Nossa. minha idade aí, era uma professora que seriam os estudos sociais, aí, geografia e história, e uma professora de matemática, e aí educação física e tal, mas tinha essa de língua portuguesa. E essa, eu falo isso com ela, ela chama Margarete, eu faço questão de falar o nome dela, que ela é espetacular. Eu encontro com ela na rua e falo, e repito, eu não canso de repetir, porque eu sei que ela gosta de ouvir também, faço questão que ela ouça, que ela foi a melhor professora de língua portuguesa que eu tive em todos os meus anos de escola. E aí eu falo com ela que na época dela eu lia mais ainda do que eu já lia, por causa dela mesmo. Então ela é uma que é bacana demais, é uma pessoa do bem, assim, muito legal. Tirando a minha própria área de língua portuguesa, na escola ainda, eu não gostava de física. Eu lembro que eu tive aula de física no que seria 9º ano, era 8ª série. Eu tive um professor de física, e era ruim pra caramba, o cara não cativava ninguém, ele explicava de um jeito difícil. Ele era um cara que sabia da coisa, mas não sabia passar. Então, Entendi. a gente passava aperto, assim. De nota não, mas a aula era chata pra caramba. E aí, logo em seguida, não foi no 2º ano do ensino médio. No 1º ano eu estava em outra escola, mas aí quando eu fui pro 2º ano eu tive um professor de física que era espetacular. As provas dele eram muito difíceis, só que a aula dele te instrumentava bem para aquela prova. Então a gente começou a fazer prova de um nível altíssimo, de vestibulares, e dava conta, e tirava 90 e tantos % na prova, às vezes fechava a prova. E eu que não gostava de física, saía bem pra caramba, por causa das aulas dele, cara, era muito bom. Hoje em dia, tipo assim, até uma matéria que você fala que é chato, talvez nem é por causa da matéria, né? Igual você falou que antes você não gostava, porque você E tinha aqui, muitos professores bons. Não tem como você gostar de uma coisa se você não entende a coisa. E isso serve para pessoas também. Você não vai amar uma pessoa que você não entende. É difícil isso. Seja para amigo, seja parente, seja casamento que você vai ter. E aí, assim, matéria é muito isso. Né? O professor pode estragar. Você não é bom em matemática, você não sabe entender muito. Aí você fala, nossa, próximo horário é aula de matemática. Eu já não vou conseguir fazer nada. No meu caso, vou ter por que ficar exemplo, perguntando. eu fui descobrir que eu amo literatura. Hoje eu não imagino minha vida sem literatura. Eu escrevo poesia hoje. E não queria nada com literatura no curso. Fui cair em literatura por causa de língua estrangeira, entrei meio de tabela, né? Olha o risco. O tanto de professor ruim que eu tive ao longo dos anos de escola para poder falar não quero literatura de jeito nenhum e depois falar minha vida é isso. É muito louco. Eu podia ter tido outra vida completamente diferente. Às vezes frustrado sem saber por quê. Né? Talvez você não ia chegar naquele ponto e você fala, nossa, tô bem, estavelmente. Achar que a vida é assim mesmo, e o grau de felicidade muda, né? Feliz pelo caminho que está aqui, mas se eu tivesse escolhido outro que eu nem imaginava... Talvez você estaria mais lento. E eu não consigo imaginar hoje um outro caminho que me desse a satisfação que eu tenho hoje, de trabalhar com o que eu trabalho, de fazer o que eu faço, mesmo em hora livre. Eu falo isso,
com gente que me ajudou com o meu primeiro livro, por exemplo, foi um livro infantil, né? Gente que me ajudou com o meu caso, com a minha filha, gente que participou e que foi importante, que me deu gás, né, para suportar aquilo tudo. E depois com a minha esposa, eu falo isso direto com ela. Se não fosse você, eu não ia escrever esse livro, eu não ia nem achar. Uma coisa que eu não contei aqui, que vocês não iam perguntar porque vocês nem sabiam disso, eu acho que eu não contei isso, né? Eu ganhei um prêmio de literatura uma vez aqui em Divinópolis. Sério? Depois eu vou mostrar para vocês as fotos. Fizeram um prêmio de um concurso de poesia. E aí esse prêmio me orgulha muito pelo título dele. Foi o único concurso que eu resolvi me inscrever na vida em poesia. O nome do prêmio é Paulo Freire, que é o nome da educação no Brasil, né? O cara ele é respeitadíssimo, tem estátua para ele na Suécia, se eu não me engano é estátua, ou placa, não sei. O cara é muito unanimidade, assim, para quem é da área. E para quem não é também, né? Ele é um cara importante. E aí tinha o prêmio, foi em 2019, eu acho. Acho que foi 18 ou 19. Acho que foi 19 mesmo, que apareceu esse concurso. E aí o nome me chamou muita atenção. Eu falei, não, imagina se eu ganhar esse prêmio, vou ficar com o prêmio com o meu nome e o nome Paulo Freire. E aí me inscrevi, e aí meu poema é um poema, e o meu poema foi selecionado. E aí comemorei pra caramba, em casa, assim, e tal. E aí eu comento com a minha esposa. Falei, se eu não te conhecesse, se ela não desse o incentivo que ela deu, que ela dá constantemente, eu provavelmente não ia nem me chamar de poeta, me considerar poeta. Ela fala, não, você é poeta, claro que é poeta. E aí me inscrevi e tal, é muito legal. Eu não sabia se tinha um prêmio. Da hora demais. Ganhei um prêmio com poema. Esse poema tá virando um terceiro livro. Eu tô com um terceiro. Na verdade, não sei se terceiro ou quarto, porque eu tenho um livro pronto, um outro livro infantil que tá pronto. Não publicado. Tá pronto assim, o texto tá pronto. Eu quero ter imagens ainda. Eu não sei se eu vou eu mesmo fazer, se eu vou pedir meu filho para fazer, para ficar com ilustração de criança mesmo, se eu vou contratar um ilustrador, ainda não decidi, mas o texto está pronto. E tem um outro livro que é de poemas, esse é poemas que aí já não é literatura infantil mais, e esse poema é um deles. Esse poema, na verdade, quando eu ganhei esse prêmio, eu fiquei tão animado com a história que eu resolvi escrever outros poemas, não é parecido, mas com a mesma ideia, sabe? Entendi. Um poema faz tem um assunto específico, mas por mais que os outros poemas tenham assuntos diferentes, a maneira de enxergar daquele poema eu quero nos outros. Aí eu vou montar um livro com isso, para dar uma unidade pro livro. Então assim, eu já tenho alguns poemas prontos, que vão ficar junto com esse, do prêmio, e já tenho ideias para os outros, então eu quero fazer alguns outros para montar um livro inteiro. Você falou, né, tipo no último episódio, né, na parte 1, que as ideias não é algo forçado, não é algo que você fica, nossa, tá, agora eu vou fazer um livro, vamos. Por isso que eu falei na primeira parte, eu falei, eventualmente eu escrevo poema. Que é isso, se eu tiver a pressão, por exemplo, um contrato com uma editora aqui, tem que publicar esse ano, se eu não publico nada, aí eu acho que não vai sair nada. Eu gosto de ter o meu tempo. Você gosta de ter a paz, ter a verdade. É por isso que os livros que eu publico são... Igual você falou, tipo, na hora que você vai dormir, vem a ideia. Isso acontece até comigo, tipo assim, eu fico a tarde inteira, tem dever pra amanhã? Chega, arrumo minha cama, vou dormir. Nossa, tem dever. Aí você lembra, aí eu lembro na hora que você parado, é possível, sabe? Tipo, então eu acho que a pressão conta muito, né? Você tá leve, você tá tipo, não tem obrigação, vou fazer a hora que vir. O legal da poesia, esse escritor que eu pesquisei, Cristóvão Tesa, ele fala isso. Ele fala, a literatura é um negócio tão curioso que ninguém pede pro escritor escrever nada. Não se pede. Para que serve a literatura? Ele fala servir nesse sentido utilitário da coisa, não serve para nada. Serve para alguma coisa. Eu uso esse aqui que é um instrumento que eu preciso para comunicar com alguém. Então, uso. Mas a literatura não é um negócio que você usa para chegar em algum lugar. Ela tem um fim nela mesma. Isso deixa ela mais importante, né? Não servir para nada deixa ela melhor ainda. Então, ninguém pede. Então, quando o cara faz é porque a ideia veio, aquilo faz sentido, você enxerga uma coisa de um jeito diferente e você quer mostrar uma outra maneira de enxergar as coisas para as pessoas. É legal isso. Acho que vem muita inspiração também. Talvez você tá... Tipo, você tá igual o livro Harry Potter. Sim. Eu vi que ela tava escrita e ela tava numa estação de trem, sentado, sem fazer nada. Se não tivesse aquele tempinho livre ali, eu não ia sair. Talvez eu não ia sair um dos livros mais lidos do mundo, sabe? Tipo, então, pensa, do nada, tipo, surge ideia na sua cabeça, você escreve, publica, vira
Talvez você nem tenha publicar, só tinha uma pessoa igual sua esposa, uma pessoa importante, você confia, É. te incentiva, fala, nossa, não, você está muito bom, publica isso. É. Aí você publica e vira um livro mundial, você fala, nossa, se tivesse publicado, É. teria... E no meu caso, por exemplo, nem que não vire um sucesso para vender milhões, mas para te satisfazer mesmo. Você fala, não, Você fala, eu tô Uma esse realização, livro fui né? eu que fiz, é uma realização. A parte Sim. do profissional, que é sala de aula meu, Uhum. tem outra coisa. Nossa. É legal isso. Muito foda. É isso? É isso. Obrigado, Fiscaldi. Valeu demais. Ô, Obrigado. muito Que fera. honra ter a estreia Que isso? desse. Não, Rapaziada, é nossa. isso. Tamo Confere junto. lá a parte 1, quem não viu ainda. E depois nós voltamos mais com os outros episódios e... É isso. Fera. Siga nosso canal, dá E like. se inscreve aí, dá like e apoia É nós isso. aí. Vamos assistir divulga, os manda- próximos, né? Manda pra todo mundo aí que puder. É isso. É. Próximos Tamo vindo junto. aí. Valeu. É nóis.